Olá, meus queridos amigos do Salão de Bronze, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre Flesh and Blood. Não me diga! Mais especificamente, vamos estar conversando sobre um artigo que saiu recentemente no site do Flesh and Blood comentando as mudanças na defesa, ou até mesmo, dizendo de outra forma, as mudanças no que quer dizer defender no jogo, além de algumas outras pequenas alterações que ocorreram nas regras. Não vou ficar enrolando vocês aqui, só peço que vocês já deixem aí a sua inscrição aqui no canal, que ajuda demais, a sua curtida no vídeo para ajudar ele a chegar a outras pessoas, e é claro, quando terminar de assistir, volte ali embaixo e comente o que você achou, e comente também o que você achou desse novo formato aqui, tentando conversar sobre esses artigos e tudo mais, lendo ele junto com vocês. Me diga se é algo que fez sentido. Então, vamos lá, direto pro conteúdo. Bom, pessoal, estamos aqui diante dele, o Back Alley Oracle número 10, Defending Update do Joshua Scott, lançado aí no dia 22 de junho de 2023. O que ele diz aqui logo nessa introdução é que com a vinda de Dusk Till Dawn, algumas regras e políticas vão acabar sendo mudadas ali no jogo, e como eles adicionam cada vez mais cartas e informações e nuances ao jogo, é importante que a comunidade tente ao máximo tentar comentar sobre as interações de nicho e manter todo mundo informado de como elas estão funcionando atualmente no jogo. A gente quer basicamente que todo mundo esteja jogando o mesmo jogo. Essa é a minha paráfrase, mas ele diz aqui que é uma parte crítica da experiência do Flesh and Blood a gente entender as coisas, porque nesse caso ele vai estar falando sobre defender, e ele já dá aqui o aviso que vamos usar muito o termo defender nesse artigo. Começamos aqui pelo que quer dizer defender. Antes, ele diz aqui que defender queria dizer que era o ato de você declarar que está defendendo com uma carta, ou então quando você resolvia uma defense reaction da sua mão no jogo. A partir do momento do lançamento do Dusk Till Dawn, ou seja, a partir do dia 14 de julho de 2023, se você está assistindo isso, a partir desse dia, isso já está valendo no jogo. Qualquer vez em que uma carta seria adicionada como uma carta defendida na Chain Link, ela está defendendo. Isso quer dizer que, independente de como aquela carta chegou ali, ela vai ativar efeitos de quando ela defende. Isso quer dizer, por exemplo, que aqui a Flameborn Retribution antes, se ela fosse colocada defendendo, ela não ativava o efeito. Hoje em dia, independente se ela foi colocada ou se ela defendeu, ela vai fazer isso aqui e você vai poder pegar a sua Phoenix Flame. Ela tá aqui embaixo, mas assim, se você não entender essa interação, é simples. É só, se uma coisa for colocada, ela ainda tá defendendo a partir de agora. Adicionalmente, as cartas que preveniriam as cartas de bloquearem também vão prevenir cartas de serem adicionadas como bloqueando. Qual que é o exemplo que ele usa aqui? É do Amulet of Heavencall. Não sei se é o que. Ele usa esse aqui mesmo. Digamos que você está bloqueando ali e você utilizaria o Amulet of Heavencall para adicionar uma segunda carta bloqueando uma carta com Dominate. Nesse caso, a partir de agora, esse efeito não vai mais resolver, ainda que o resto da carta vá. Então, o Amulet of Heavencall, por exemplo, você tentaria, esse bloco não ia funcionar e você só iria embaralhar o baralho em seguida, simplesmente porque você não poderia colocar uma carta defendendo se diz que você não pode defender. Que ele dá alguns exemplos, eu vou deixar o artigo na descrição para vocês poderem ler esses exemplos que eles dão de maneira mais completa. Tivemos também aqui uma mudança no significado da keyword Dominate, uma das principais keywords do jogo. Dominate antes queria dizer, o herói que está defendendo não pode defender com mais de uma carta ou defense reaction de sua mão nesse Chain Link. Agora, ele simplesmente diz, essa carta não pode ser defendida por mais que uma carta da mão. O que isso quer dizer é que ele tirou algumas dessas saídas aí, como seria o Amulet of Heavencall, que seria tipo, eu vou colocar então uma carta, eu não defendi, eu coloquei uma outra carta, ou eu fiz algum efeito ali. Isso aí muda em algumas questões. Eu vou ler aqui o que está escrito, mas antes eu vou dar aqui o mesmo prefácio que eles deram. Com essa mudança existem 4 principais princípios, no caso, para lembrar que governam como as cartas são prevenidas de defenderem um ataque com Dominate ou tipos similares de não pode ser defendida. Um jogador não pode declarar uma carta defensora se a carta não pode defender o ataque. Um jogador não pode jogar uma Defense Reaction se ela não poderia defender o ataque. Então você não pode tipo, eu vou jogar isso aqui só para fazer o efeito. Não, uma Defense Reaction precisa ser jogada só se ela poderia bloquear. Uma Defense Reaction que já estivesse
na stack vai deixar de resolver. Então ela vai ser basicamente negada se ela não pode resolver. Independente se ela tinha outro efeito e tal, não pode defender, não pode defend reactar. Uma carta não vai se tornar uma carta defendendo se ela não pode defender o ataque. Então de forma alguma isso pode acontecer. Essa mudança quer dizer que é possível a gente ter múltiplas reações de ataque, de defesa não resolvidas na stack, jogadas na mão no caso, que vão ser negadas a partir do momento que é da sua resolução, porque elas não podem defender o ataque. Especificamente tem duas situações possíveis onde isso pode acontecer. Se o ataque tem Dominate, o herói defensor não defende e durante a sua reação, da sua etapa de reação, eles jogam uma Defense Reaction e então imediatamente outra. Então o que quer dizer? Essa carta ainda não está defendendo. Uma Defense Reaction só defende a partir do momento em que ela entra ali. O que isso quer dizer? A partir do momento que uma das Defense Reactions resolver, você não pode jogar outra. Mas se você já jogou uma e ela não resolveu, ela ainda não é uma carta defendendo. A pouca utilidade disso seria, nossa, eu tenho 4 Defense Reactions na minha mão, eu preciso tirá-las da minha mão, mas é um ataque com Dominate e vai de qualquer jeito. Você poderia jogar uma e antes dela resolver, jogar as outras. Se o ataque não tem Dominate, o herói defensor defende com uma carta da mão. E durante a etapa de reação, o herói defensor joga uma Defense Reaction da mão. E antes dela resolver, o jogador atacante dá Dominate para aquela carta, a Defense Reaction vai falhar. Entendemos aqui então que o oposto seja diferente. Se a carta já tiver defendida por duas, aí já foi. Então esse efeito de defense de adicionar Dominate teria que ser aí como uma reação, como uma instant speed ali. Revisitando Reprise e o curioso caso do Rout. Inclusive Rout aqui uma única carta que recebeu toda uma seção do artigo para si. Mas vamos lá. Para remover qualquer ambiguidade relacionada à reprise, o que ela diz aqui é basicamente, se uma carta já bloqueou, o reprise ativa. Então se já foi declarado, independente de se foi no passado, se a carta foi removida ou qualquer coisa, o reprise ainda vai estar funcionando. O único caso em que isso aqui teria algum significado, pelo que está dito aqui, é pelo Ultimate Pit Fight, em que tem o Yorick que pode fazer algumas interações desse tipo. Finalmente, um lembrete aqui de se uma carta que foi adicionada e depois removida da Combat Chain, a reprise ainda foi atendida porque foi bloqueada por uma casa da mão. E daí ele entra especificamente no que isso quer dizer para o Rout. Rout é uma carta aqui de Warrior, uma Attack Reaction, que diz que o ataque de arma-alvo ganha mais 3 e reprise. Se o herói defensor defendeu com uma carta da mão nessa Chain Link, você pode voltar um non-equipment defendendo para a mão dele. Vamos dizer o que isso quer dizer. Rout é uma das poucas cartas no jogo que podem ativamente remover cartas defensoras da Combat Chain. É importante anotar aqui, dar atenção ao fato de que esse efeito interage com o Reprise e com o Dominate e efeitos similares. Especificamente, como mencionado antes, Reprise é condicional que o herói tenha defendido com uma carta da mão em algum momento. Enquanto Dominate e outros efeitos dizem se uma carta pode defender, baseada nas cartas atuais da Combat Chain defendendo ali. Anteriormente, com Rout e Dominate, se o jogador atacante fosse resolver o Rout e remover uma Defense Reaction que foi jogada da mão nessa Current Chain Link, quando o Dominate está ativo, o jogador não podia mais bloquear. O que ele está resumindo essa parte aqui? Se o Rout fosse ser utilizado ali, tem o Dominate. Como você já bloqueou uma vez agora, atualmente, o que acontece? Eu tenho um ataque que tá com Dominate, então eu tô batendo ali 3 Dominate, 6 Dominate e você jogou um Movable, por exemplo, ali. Acho que até o exemplo que ele dá aqui embaixo. Então eu tô bloqueando 7 só com Movable, digamos que provavelmente eu tenho outro Movable na minha mão. Se ele usou o Rout, ele tirou o Unmovable, ele devolveu... não, ele nem precisa, né? O Unmovable voltou para sua mão, então, digamos se tivesse como pagar por ele 2 vezes. Ele removeu ali, pelo Dominate antigo, o que isso ia querer dizer? Ia querer dizer que você não pode bloquear de novo, porque você já bloqueou uma vez. Agora, o que o Dominate quer dizer é que você só pode bloquear com uma carta. Ou seja, se não tem mais uma carta ali, você pode colocar uma carta no lugar dela. Então você poderia pagar pelo Unmovable, entrou. Devolveu para sua mão, você paga de novo, entrou de novo. Então é basicamente isso. É por isso que muita gente está falando que nerfaram especificamente o Rout.
E basicamente foi o que aconteceu mesmo. Aqui é uma interação que realmente desfavorece bastante o route. Bom, pessoal, e esse foi o artigo. O que tudo isso quer dizer no fim das contas? A gente teve uma pequena mudança ali no que quer dizer bloquear no geral, né? Bloquear agora tem um significado muito mais de a carta estar ali, diferente de antes, que era o ato de você ter bloqueado. Isso muda o dominante, todas as questões que a gente comentou aqui, mas no grande resumo é isso. Ele trocou de uma coisa para outra e isso afetou um monte de coisa, mas na minha opinião é algo que faz muito mais sentido com o jogo, com a temática, com tudo que estaria funcionando. E eu imagino que vão ter muitas cartas agora em Dusk Till Dawn que vão interagir com isso, e é por isso que sentiram a necessidade de fazer esse update. Ou talvez só seja por conta de mecânicas antigas, uma análise do meta. Independente do que for, eu considero que aqui foi uma mudança positiva, eu gostei disso, acho que faz mais sentido pra mim. Acho mais justo até em muitos casos, te permite ter possibilidade de reagir a algumas situações ali como a própria route, que antes você não tinha. Se usasse ali, você perdeu aquela oportunidade e não tem mais o que fazer. Então acho legal eles tirarem esses becos sem saída, sabe? De, tipo, tá, nesse ponto, independente do que você estiver, não tem o que fazer. Eu acho que é positivo, tá? Mas deixem aí a opinião de vocês, se vocês vão sentir falta de usar o route dessa outra maneira, o que vocês acham sobre isso. Quero muito também saber, não sei se esse aqui ficou um vídeo tão curtinho ou mais do tamanho de todos os outros, mas foi um formato novo que eu tava tentei seguir esse caminho meio que de lendo e tudo mais, até porque eu sei que tem muita gente às vezes que apesar de o jogo é todo em inglês, então eu sei que a maioria das pessoas que jogam falam inglês, mas eu sei que algumas às vezes tem uma dificuldade também para ler esses textos mais grandes, entender o que tá sendo dito ali de outras formas, então acho legal tentar passar aqui em português e tudo mais para quem precisar disso também, essa informação. Mas me digam se vocês gostariam que eu fizesse isso de um outro formato, se vocês gostariam que esse fosse um tipo de vídeo talvez até mais produzido, mostrando aqui uma coisa mais original, exemplos e tudo mais em gameplay. Me contem aqui embaixo se vocês têm alguma sugestão, qualquer outra coisa para esses tipos de formato, tá? Eu tenho interesse em alguns outros artigos que eu gostaria de ler aqui com vocês ao longo do tempo, e se vocês tiverem alguns que vocês gostariam que eu consultasse, eu também estaria super interessado nas recomendações. Dito tudo isso, agradeço muito a você que assistiu até aqui. Peço que você deixe aí também a sua curtida e a sua inscrição aqui no canal. Você não tem ideia do quanto isso ajuda a gente no nosso futuro. Temos também agora o nosso financiamento coletivo no Apoia-se. Então, se você tem gostado do conteúdo, se você tem acompanhado aqui, você pode contribuir. A gente tem contribuições a partir de R$1. Então, deixa a sua contribuição lá no nosso Apoia-se, que a gente está tentando dar as melhores recompensas possíveis para quem está por lá, tá bom? Beleza, confira também as nossas redes sociais, temos aí Instagram, Twitch e as nossas redes sociais pessoais também, tá tudo na descrição aqui do canal. E confira também o nosso projeto de RPG, o Soneto do Jardim da Noite, que já conta com uma temporada completa de 20 episódios aqui no YouTube também, tá bom? É um projeto feito pelo fundo do meu coração e que eu ficaria muito feliz se vocês pudessem conferir. Tem também lá uma versão em podcast e tal, que você pode pegar nas descrições dos vídeos, também conhecido como Flores do Jardim da Noite, que ele resume as sessões de maneira curta e maneira para você pular aquela primeira parte um pouco mais lenta do RPG. Então, deixo aqui o meu enorme beijo, agradeço a todos vocês que estão aqui conosco sempre, fico aqui mandando meu coração para vocês, enquanto vocês podem clicar aqui nesses videozinhos ao lado, ou aqui ao canal, e é isso.